Introdução ao aconselhamento bíblico. John MacArthur com Wayne Mack e o corpo docente da The Masters College. Capítulo 9. Injetando esperança no aconselhado. Wayne A. Mack. Transformação bíblica não pode ocorrer sem esperança, especialmente nas situações difíceis que enfrentamos como conselheiros. Pessoas que tiveram experiências avassaladoras, como o divórcio, a morte de um ente querido ou a perda de um emprego, precisam de esperança. Pessoas que têm enfrentado o mesmo problema durante muito tempo precisam de esperança. Pessoas que tentaram sinceramente resolver seus problemas e fracassaram precisam de esperança. Pessoas que aumentaram seus problemas iniciais com outras reações não bíblicas precisam de esperança. Pessoas cujos problemas têm sido rotulados de forma errada precisam de esperança, e pessoas cujas esperanças têm sido destruídas repetidas vezes precisam de esperança. Se quisermos ajudar essas pessoas, precisamos garantir que inspiração e esperança sejam elementos essenciais em nosso aconselhamento. A ênfase bíblica na esperança. Jamais devemos subestimar o papel da esperança no processo da santificação. Veja o que as Escrituras dizem sobre suas muitas contribuições para esse processo. Esperança produz alegria que perdura, mesmo nas provações mais difíceis. Provérbios 10, 28, Romanos 5, 2 a 3, 12, 1 Tessalonicenses 4, 13. Esperança produz perseverança. Romanos 8, 24 a 25. Esperança produz confiança. 2 Coríntios 3, 12, Filipenses 1, 20. Esperança produz um ministério eficaz. 2 Coríntios 4, 8 a 18. Esperança produz fé e amor maiores. Colossenses 1, 4 a 5. Esperança produz consistência. 1 Tessalonicenses 1, 3. Esperança produz mais energia e entusiasmo. 1 Timóteo 4, 10. Esperança produz estabilidade. Hebreus 6, 19. Esperança produz um relacionamento mais íntimo com Deus. Hebreus 7, 19. Esperança produz pureza pessoal. 1 João 3, 3. Já que a Bíblia dá tanto destaque ao papel da esperança no crescimento espiritual, devemos dar destaque a ela também em nosso aconselhamento. O contraste entre esperança verdadeira e a falsa. A maioria dos conselheiros, sejam cristãos ou não, percebem que as pessoas com problemas precisam de esperança. Infelizmente, porém, a esperança que muitos conselheiros fornecem é uma esperança falsa que se apoia num fundamento não bíblico e que inevitavelmente ruirá. Provérbios 10, 28, 11, 7. É importante entender a diferença entre essa esperança falsa e a esperança verdadeira que a Bíblia descreve. Características de uma esperança falsa. A esperança falsa se baseia em ideias humanas daquilo que é agradável e desejável. Muitas pessoas acham que seus problemas desaparecerão se conseguirem o que querem, e às vezes os conselheiros as confirmam nesse erro, prometendo que esses desejos serão satisfeitos. Isso é um erro grave, pois Deus nunca promete que conseguiremos ter tudo que desejamos. Tampouco nos diz que, se conseguirmos o que queremos, seremos felizes. Muitas vezes queremos o que não é o melhor para nós, e uma abordagem de reclamar para si o que queremos apenas aumenta os nossos problemas. Quando uma senhora procurou aconselhamento por causa de grandes problemas financeiros, seu conselheiro descobriu que seus problemas resultavam desse tipo de pensamentos. Ela foi a uma concessionária, deu algumas voltas num carro de luxo e o exigiu do Senhor. É claro que Deus não providenciou dinheiro para pagá-lo, e agora ela se encontrava em dificuldades financeiras.
Isso é um exemplo extremo, mas muitas pessoas se agarram a esperança igualmente falsas. Pensem, se eu me casasse, meus problemas seriam resolvidos, ou se eu conseguisse um emprego melhor, seria mais fácil conviver comigo. Infelizmente, os objetivos de seus desejos são físicos e não espirituais, são temporais e não celestiais, já que Deus não lhes prometeu liberdade das tribulações deste mundo. João 16:33. Veja Tiago 1, 2 a 4. Elas ficam desiludidas quando não conseguem o que querem. Esperança falsa se baseia numa negação da realidade. Certa vez aconselhei um homem jovem que queria ganhar a vida como músico. Alguns de seus amigos o encorajaram nisso porque não queriam magoá-lo, mas a verdade era que ele não possuía qualquer habilidade musical. Ele achava que tinha, mas não era o caso. Então, como conselheiro, precisei orientá-lo em outro sentido em vez de perpetuar uma esperança falsa. Lembro-me também de uma mulher jovem cujo marido a abandonara e cujos amigos bem-intencionados lhe garantiram o tempo todo que ele voltaria para ela. Quando ela me perguntou sobre isso no aconselhamento, eu tive que dizer-lhe repetidas vezes: eu não sei. O que eu sei é que Deus pode usar isso em sua vida para transformá-la em uma grande mulher de Deus. E, se isso acontecer, a situação lhe trouxe benefícios. Eu queria poder dizer-lhe com certeza que seu marido voltaria, mas eu não posso fazer isso. Todos os meus amigos me dizem que meu marido voltará. Ela me respondeu certa vez. E toda vez que venho aqui, em vez de me encorajar, você me desencoraja. Então perguntei por que ela continuava voltando para o aconselhamento e ela respondeu que o fazia porque sabia que eu lhe diria a verdade. Em seu íntimo, ela sabia que seus amigos estavam distorcendo a realidade numa tentativa de consolá-la, mas isso não lhe deu conforto real. Esperança falsa se baseia em pensamento místico ou mágico. Às vezes, os cristãos depositam sua esperança em ideias estranhas que não têm base bíblica. Algumas pessoas, por exemplo, praticam sua devoção diária com uma abordagem do tipo: um versículo por dia mantém o diabo afastado. Leem a Bíblia todas as manhãs como rito mágico para afastar problemas. Se não conseguirem manter seu ritual devocional num dia, eles passam o dia temendo as consequências negativas disso. Sim, devemos começar o dia com Deus em devocionais matutinas, mas precisamos reconhecer que essa atividade não possui poder místico. Na verdade, a leitura da Bíblia e até mesmo sua memorização só nos ajuda se entendermos e aplicarmos as Escrituras à nossa vida. Apenas aquele que observa atentamente a palavra e que é um praticante dela será abençoado naquilo que fizer. Tiago 1:25. Esperança falsa se baseia em uma visão não bíblica da oração. Uma das perguntas do inventário pessoal que usamos no aconselhamento é: o que você tem feito em relação ao seu problema? Às vezes, os aconselhados respondem que oraram sobre isso, mas que não fizeram nada mais em relação ao problema. Quando conversamos com eles, descobrimos que eles acreditam que orar é tudo que Deus exige deles. Um homem que estava tendo problemas constantes com o pecado sexual se irritou com Deus porque o Senhor não havia afastado seus problemas em resposta às suas orações. Podemos chamar isso de postura de zagueiro em relação à espiritualidade. Passamos a bola para Deus por meio da oração e esperamos que Ele faça o gol sem a nossa ajuda. Mas esse tipo de abordagem gera apenas esperanças falsas, pois Deus nunca prometeu que conseguiríamos alcançar o gol da santidade sem um grande esforço pessoal. 1 Timóteo 4:7, parte B. Precisamos da força divina para ter sucesso. João 15:5. E é aqui que a oração entra em jogo, mas a oração sozinha raramente resolverá nossos problemas.
Em Mateus 6,11, Jesus diz que devemos orar: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mas em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo diz: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Esses dois mandamentos não são contraditórios, pois enquanto devemos orar que Deus forneça as coisas que precisamos para viver, não devemos esperar que elas caiam do céu. Precisamos trabalhar por elas, com a força que Deus nos dá. Então, até mesmo a esperança que depositamos na oração, por ser falsa, se esperarmos que a oração dará conta de tudo. A esperança falsa se baseia numa interpretação inadequada das Escrituras. Muitos cristãos sofrem do erro da exegese, da prática de projetar um sentido pessoal sobre o texto, em vez de extrair o sentido verdadeiro do texto, exegese. Outra maneira de descrever essa prática é buscar orientação e esperança por meio da leitura de versículos aleatórios, atribuindo a eles um sentido que ignora seu contexto. Essa abordagem leva a equívocos sobre aquilo que a Bíblia realmente ensina e a desilusão quando as supostas promessas não se realizam. Uma mulher que se envolvera num caso extraconjugal veio se aconselhar comigo e eu descobri que uma das causas que levaram ao seu pecado era uma esperança falsa baseada numa passagem bíblica interpretada de forma equivocada. Vários anos antes, seu pai havia ameaçado abandonar sua mãe, e ela encontrou refúgio de seus medos na leitura de Mateus 18:19. Também lhes digo que se dois de vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Essa mulher encontrou um amigo cristão que concordou com ela que seu pai deveria ficar com a mãe. E eles oraram e esperaram que Deus os manteria juntos. Suas esperanças, porém, foram destruídas porque seu pai mesmo assim abandonou a mãe. Na cabeça da mulher, Deus não havia cumprido sua palavra e sua fé foi seriamente danificada. Dúvida e amargura contra Deus cresceram em seu coração até ela quebrar os votos de seu casamento e se envolver com outro homem. Infelizmente, sua esperança se baseava numa interpretação errada das Escrituras. Mateus 18:19 faz parte de uma passagem que discute a disciplina na igreja e não tem aplicação direta à oração. Deus nunca prometeu a ela que preservaria o casamento de seus pais simplesmente porque ela e seu amigo concordaram em oração. Mostrar-lhe que sua esperança havia sido falsa e que Deus não havia sido infiel à sua palavra foi um passo importante para trazê-lo de volta à santidade. Como conselheiros, precisamos desafiar as esperanças que as pessoas nutrem quando suspeitarmos que elas podem ser falsas. No entanto, ao fazer isso, precisamos saber que pode ocorrer uma reação desagradável. Normalmente, a esperança verdadeira persiste quando alguém a desafia, mas aqueles que se agarram a esperanças falsas costumam se irritar quando sua esperança é questionada. Um exemplo desse fenômeno é a história de Micaías, o profeta em 2 Crônicas 12. Ele profetizou contra o rei Acabe, que acreditava que Israel conseguiria conquistar Ramote e Gileade, uma esperança que havia sido alimentada por 400 homens que diziam ser profetas. Acabe mandou jogá-lo na prisão. Micaías sofreu simplesmente porque teve a coragem e a preocupação de desafiar a falsa esperança do rei. Mas Micaías estava certo. Os israelitas foram derrotados e Acabe morreu em batalha. Precisamos ter o cuidado de não alimentar esperanças falsas. Como um consolo temporário.
E devemos estar dispostos a examinar e desafiar a base das expectativas dos nossos aconselhados. Não podemos permitir que eles fundamentem suas esperanças numa base não bíblica, que são facilmente derrubadas pela próxima tempestade. Características da esperança verdadeira. Agora que entendemos algumas das características da falsa esperança, podemos contrastá-las com aquilo que a Bíblia diz sobre a esperança verdadeira. A esperança verdadeira é uma expectativa do bem que é baseada na Bíblia. Em outras palavras, é uma esperança bíblica, uma expectativa fundamentada nas promessas de Deus. Romanos 4,18 diz sobre Abraão: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sua esperança estava enraizada nas promessas que Deus lhe dera. Observe também que sua esperança era uma esperança em fé, não mera especulação. Hoje em dia, costumamos usar a palavra esperança em referência a algo que pode vir a acontecer ou não. Dizemos: espero que meus amigos venham me visitar amanhã. Mas o sentido bíblico da palavra esperança é diferente. É mais como: sei que meus amigos me visitarão amanhã e não posso esperar para vê-los. Por isso, afirmamos que esperança verdadeira é expectativa. Ela se fundamenta nas promessas de um Deus Todo-Poderoso e não há dúvida de que ela será recompensada. Veja a seguinte definição de esperança bíblica no Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. A esperança da fé é uma expectativa pessoal e concreta. A despeito do ainda não, da realização da salvação, ela antecipa com confiança, mas não sem tensão. No entanto, Javé, pelo qual espera, não é como o homem, já que ele sabe, promete e realiza o que o futuro guarda para seu povo. A esperança adquire uma certeza sem paralelos no âmbito da revelação. Mesmo que todo o presente contrarie a promessa, aquele que espera confia que a fidelidade de Deus não decepcionará a esperança que ele despertou por meio de sua palavra. Isaías 8:17, Miqueias 7:7, Salmos 42:5. Esperança verdadeira é resultado de salvação verdadeira. Nas Escrituras, a esperança está sempre vinculada ao novo nascimento por meio do Espírito Santo e à fé pessoal em Cristo. Veja estes versículos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. 1 Pedro 1:3. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Colossenses 1:4-5. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1:25-27. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. 1 Timóteo 1:1. Essas duas últimas passagens dizem claramente que Cristo é a nossa esperança, sua pessoa é a soma e a substância dela. Como então alguém pode ter
esperança verdadeira se não ama Jesus Cristo e confia nele? É simplesmente impossível. E ao aconselhar, precisamos nos lembrar de que não podemos assegurar as esperanças de alguém que não tenha nascido de novo por meio do Espírito de Deus. Esperança verdadeira é holística em seu foco. Esperança holística significa que a esperança verdadeira não se concentra apenas na vida individual, mas também no todo, no plano de Deus para o universo. Ela encontra encorajamento tanto no eterno quanto no temporal, e tanto no intangível quanto no palpável. Em vez de preocupar-nos apenas com o que acontece em nossa própria vida, a esperança verdadeira se preocupa com aquilo que acontece na vida dos outros e se Deus recebe a glória nesses eventos. O apóstolo Paulo foi um exemplo extraordinário de um homem cuja esperança era holística em seu foco. Leia estes versículos com atenção e veja o que eles revelam sobre sua postura. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Filipenses 1, 12 a 14. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1, 19 a 20. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Filipenses 2,17. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. 2 Timóteo 2, 8 a 10. A esperança de Paulo não se apoiava simplesmente naquilo que ele havia experimentado pessoalmente. Ele se via como parte de um grande e glorioso movimento de Deus, por meio do qual as pessoas estavam sendo trazidas para Jesus Cristo e a igreja estava sendo edificada. Ele depositou sua esperança nos propósitos do reino de Deus deste mundo. Por isso, se tivesse que sofrer para ver avançar o plano de Deus, Paulo aceitaria de bom grado. Sua esperança não desvaneceu quando foi preso, zombado, e nem mesmo quando encarou a morte, pois ele estava mais preocupado com a glória de Deus do que com o seu conforto pessoal. O que acontecia com ele era menos importante do que o todo de Deus. José e Jó são dois exemplos do Antigo Testamento do aspecto integral da esperança verdadeira. A esperança de José permaneceu firme mesmo quando foi vendido como escravo, quando mentiram sobre ele, quando foi jogado na prisão. E a razão disso é revelada em sua famosa declaração em Gênesis 50, 20. Nesse versículo ele diz aos seus irmãos traiçoeiros: vocês planejarão mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E apesar de ter perdido tudo e nunca conhecer os propósitos maiores que Deus tinha em mente para seu sofrimento, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará
sobre a terra. Jó 19:25. O copo do cristão neste mundo nunca é meio vazio. É sempre meio cheio. Os cristãos nunca se encontram numa situação perdida, mas sempre numa situação sem perda. Pois mesmo que não entendamos as razões de Deus para aquilo que nos acontece, podemos saber que Ele está realizando um grande plano divino que resultará na sua glória e em nosso benefício. O Senhor firma os passos de um homem. Salmo 33:23. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. E Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11. A esperança verdadeira foca nos planos gloriosos de um Deus que diz: meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Isaías 46:10, parte B. Portanto, essa esperança nunca é abalada, nem mesmo por circunstâncias desagradáveis. Esperança verdadeira é realista. Romanos 8:28 diz que Deus age em todas as coisas para o bem, mas não diz que todas as coisas são boas. Mesmo que a esperança verdadeira espere que, no fim das contas, o bem resulte das provações, ela não tenta negar a realidade do pecado e do sofrimento ou da dor que eles causam. A esperança verdadeira não exclui lágrimas e tristeza, tampouco descansa numa percepção ilegítima das capacidades pessoais. Observe em Romanos 4:19 que Abraão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. E os versículos 20 a 21 continuam. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A esperança de Abraão se apoiava em uma visão irrealista de suas próprias capacidades ou das de Sara, mas na habilidade de Deus de fazer o que era humanamente impossível. Semelhantemente, a esperança verdadeira não é gerada negando ou distorcendo a realidade, mas contemplando-a com exatidão e baseando nossa esperança no poder de Deus. Esperança verdadeira precisa ser renovada diariamente. Deus não injeta nas pessoas uma dose enorme de esperança que dura vários anos. Nossa esperança corresponde à obra gradual da santificação que Deus está realizando em nossa vida. Por isso, ela não pode ser sustentada se não permitirmos que essa obra continue todos os dias. Em 2 Coríntios 4:16, Paulo diz que ele não perdeu a esperança, porque embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Apenas vendo como a obra da renovação continuava em sua vida dia após dia, Paulo conseguiu ter esperança verdadeira. Assim, nós também precisamos manter um relacionamento consistente com Deus para que a nossa esperança permaneça. Esperança verdadeira é inseparável de um estudo diligente e preciso da palavra de Deus. Salmo 19:49 diz: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. E Salmos 130, versículo 5 diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Lembra a esperança dos 2 discípulos na estrada para Emaús em Lucas 24? Eles estavam caminhando juntos, discutindo o assassinato de Cristo e como suas esperanças haviam sido esmagadas por aquele evento. Mas quando o Jesus ressurreto e reconhecido
por eles, se juntou a eles e lhes explicou as Escrituras. Eles disseram: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O abatimento deles foi retirado e sua esperança renovada por uma compreensão aprofundada da palavra de Deus. A mesma coisa acontece hoje aos cristãos que fielmente leem e estudam a Bíblia. E sem essa busca diligente, não pode haver esperança verdadeira. Esperança verdadeira é uma questão de vontade. Esperança é uma escolha, assim como a desesperança. 1 Pedro 1,13 diz: coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Isso é uma ordem de Deus. Portanto, com a ajuda do Espírito Santo, devemos ser capazes de escolher e fazer o que Ele diz. Deus não nos dá ordens que não conseguimos cumprir, ao contrário do que afirma o artigo seguinte, publicado em 1993, que alega que a ideia de impotência era uma contribuição importante da psicologia para a Igreja, e depois afirma isso. Existe uma explicação em todos os escritos dos nossos críticos de que as pessoas são capazes de escolher o certo, diz o psicólogo Henry Cloud. Existe uma negação total do fato de que fomos vendidos para a escravidão. Os psicoterapeutas acusam constantemente a igreja evangélica de não compreender a impotência das pessoas. Sugerem que os evangélicos, especialmente aqueles de um contexto fundamentalista, deificaram o poder da vontade como se uma pessoa que está se afogando conseguisse se puxar da água pelos próprios cabelos. Isso é uma característica daquilo que os conselheiros bíblicos acreditam, pois escolher o que é certo por meio do Espírito Santo, por meio do poder do Espírito Santo, é algo bem diferente de se puxar pelos próprios cabelos. Veja João 15,5. Além disso, essa ênfase em impotência produz apenas uma desesperança escravizadora. Que esperança teremos se não conseguirmos escolher o que é certo? Ao contrário do que alega o artigo, a Bíblia diz que nós temos a capacidade de escolher o que é certo. 1 Coríntios 10,13, Filipenses 2,12, Filipenses 4,13. O que se aplica também à nossa responsabilidade de viver de forma esperançosa. Há momentos em que a decisão de colocar nossa esperança em Deus e em Sua palavra é nossa. Fazemos isso recorrendo aos seus recursos e focando nossa mente em Suas promessas. Deve ser nossa escolha ver as circunstâncias de um ponto de vista cheio de esperanças, não de uma ótica desesperançosa. Esperança verdadeira se baseia em conhecimento. Romanos 5, 2-3 diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Tiago 1, 2-3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a aprovação da sua fé produz perseverança. Paulo e Tiago disseram que a esperança verdadeira se baseia naquilo que sabemos, não em como nos sentimos. Se esse fosse o caso, jamais poderíamos ter esperança durante provações dolorosas. Quanto mais conhecimento da verdade e da palavra de Deus, mais esperançosos seremos até em meio às piores circunstâncias. Mas se basearmos nossa esperança em sentimentos, ela desmoronará. Como inspirar esperança? Agora que aprendemos
a discernir entre esperança verdadeira e esperança falsa, vejamos como podemos ajudar a produzir a esperança verdadeira nas pessoas que aconselhamos. Ajude as pessoas a crescerem em seu relacionamento com Cristo. Visto que o próprio Jesus Cristo é a nossa esperança, 1 Timóteo 1:1, um relacionamento íntimo com Ele é essencial para uma esperança verdadeira. Por isso, precisamos fazer o possível para garantir que nossos aconselhados tenham esse relacionamento. Em alguns casos, isso pode envolver evangelismo. Aqueles aconselhados que são não cristãos, confessos, precisam ouvir que não há esperança verdadeira para eles, se não nascerem de novo por meio do Espírito de Deus. João 3:3-36. E às vezes, até mesmo cristãos proféticos precisam aprender algo sobre a natureza da salvação verdadeira antes de poderem ter esperança. Quando tivermos dúvidas se um aconselhado já entrou num relacionamento autêntico com Cristo, precisamos fazer perguntas nessa direção e desafiar a pessoa nessa área. Um desses casos seria uma pessoa que parece ter um relacionamento histórico com Deus e não um relacionamento pessoal. Quando perguntadas se são cristãs, essas pessoas costumam dizer: sim, eu aceitei Jesus como meu Salvador aos 4 anos de idade. Ou, sim, acredito que Jesus morreu por mim na cruz. No entanto, nada dizem sobre um relacionamento atual e vital com Deus. Não falam sobre como estão obedecendo a Ele todos os dias ou quanto já se aproximaram dele. Outra situação em que cristãos proféticos devem ser desafiados em relação à sua salvação é quando as provações que estão encarando começam a destruir sua fé. Pessoas que não têm um relacionamento autêntico com Cristo podem ir bem até surgir pressão. Então, a fraqueza de sua fé e a invalidade de suas crenças se revelam. Lucas 6:46-49. Precisamos não apenas ajudar as pessoas a iniciarem um relacionamento com Cristo, mas fornecer também esperança aos cristãos verdadeiros, ajudando-lhes a fortalecer seu relacionamento com Jesus Cristo. Falta esperança a muitos cristãos simplesmente porque carecem de maturidade em sua interação com Cristo e sua palavra. Um exemplo disso é uma mulher que veio se aconselhar comigo há algum tempo atrás. Ela manifestava um medo intenso, debilitante e irracional. Ela ouvia vozes e via coisas que a levaram a crer que Satanás e os demônios a estavam assombrando. Paralisada por esse medo, ela não queria sair de casa e ir à igreja ou se envolver em outras atividades normais. Ela conseguia dormir à noite somente quando vestia um determinado casaco de couro e um chapéu de vinil. Seu marido, que a acompanhava nas sessões de aconselhamento, não havia experimentado nenhum desses fenômenos. Os problemas dessa mulher me lembraram Daniel 11:32. O povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Esse versículo diz que um relacionamento pessoal profundo com Deus nos dá força e nos liberta do medo. Veja 1 João 4:18. O que levantou uma pergunta em minha mente sobre seu relacionamento com Deus. Então pedi a ambos, ao marido e à esposa, que lessem seções do livro de Marcos todos os dias, como tarefa de casa, e que anotassem o que haviam aprendido sobre Jesus como pessoa. E eu lhes disse: não quero que anotem apenas fatos históricos, quero que vocês interajam com o texto e que permitam que Jesus se revele por meio de sua leitura.
E foi isto que o marido escreveu sobre Marcos 2. Para mim, o versículo mais impactante desse capítulo é o versículo 17. Não são os saudáveis que precisam de um médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Isaías 53:6 diz que todos nós nos perdemos como ovelhas. Cada um seguiu o seu próprio caminho, e o Senhor depositou nele a iniquidade de todos nós. Para mim, há aqui uma confirmação do perdão. Sou um pecador. Todos nós somos. Cristo veio por nós, não por causa da nossa justiça, mas por causa do nosso pecado. Se fôssemos verdadeiramente justos, não precisaríamos de Cristo. Mas eu não sou justo, sou simplesmente pecaminoso. Preciso dele. O aspecto mais revelador do imenso amor de Deus se manifesta aqui. É como se ele dissesse: sei que você é pecaminoso, mas eu o amo tanto que uma parte de mim, meu filho, viverá entre vocês. Ele morrerá por você. Tão grande é o meu poder que eu o ressuscitarei dentre os mortos. Acredite em mim e você terá vida eterna. Se Deus me ama tanto, a despeito do meu pecado, como posso duvidar? Como posso não desfrutar os frutos da vida que Ele colheu para mim? A paz interior que Ele dá, as flores da primavera, a grama verde, o sol e a chuva. A vida com Cristo é realmente fantástica. Senhor, ajuda-me a compartilhar essa dádiva com outros. Esse parágrafo me disse que esse homem tem um relacionamento real e pessoal com Cristo. Agora veja o que escreveu sua esposa sobre a mesma passagem. Em Cafarnaum, Jesus perdoou a um paralítico. Quando seus pecados haviam sido perdoados, Jesus ordenou que o homem pegasse sua cama e voltasse para casa. O que ele fez? E os escribas ficaram maravilhados. Após falar para uma grande multidão, ele foi para a casa de Levi. Aqui Jesus e os discípulos comeram e beberam com os coletores de impostos, e os escribas se perguntaram por que Jesus faria isso. Ele disse que aqueles que estão doentes precisam de um médico e que ele veio para que os pecadores se arrependessem. Creio que Jesus sentiu que as pessoas na casa de Levi precisavam dele. Outro nome de Levi é Mateus, e ele se tornou um dos discípulos de Jesus. João e os fariseus queriam saber por que os discípulos não jejuavam como eles. Responderam que o jejum judeu era uma prática ou um ritual e que os discípulos não jejuavam porque acreditavam que isso tiraria a alegria de sua fé. Mas ele disse que viria um tempo em que os discípulos teriam que jejuar. Para mim, era claro que o relacionamento da esposa com Cristo precisava ser fortalecido, porque, para ela, ele era mais uma figura histórica do que um amigo. Por isso, durante algumas semanas, eu me concentrei em ajudá-la a conhecer Jesus melhor. À medida que ela conhecia Cristo de forma mais plena e profunda, observei mudanças dramáticas nessa mulher. Aos poucos, seus medos começaram a desaparecer e sua confiança cresceu. Tudo porque seu relacionamento com o Senhor se desenvolveu. Onde houvera medo, havia agora esperança, porque ela conheceu aquele que dá esperança. Ensine as pessoas a pensarem biblicamente. Tanto a esperança falsa quanto a falta de esperança são produtos de uma ignorância ou de uma compreensão errada da verdade de Deus. Se entendêssemos as Escrituras perfeitamente e se todos os nossos pensamentos estivessem alinhados com elas, jamais sofreríamos desses males.
Isso, se quisermos que nossos aconselhados tenham esperança, precisamos levá-los a pensar biblicamente sobre os vários aspectos da vida. Pense biblicamente sobre a situação específica. Certa vez aconselhei um homem que estava desesperado porque não conseguiu dormir à noite. No decurso do nosso aconselhamento, analisamos várias passagens das Escrituras que falam sobre o sono. Como muitas outras pessoas, ele não sabia que a Bíblia fala sobre esse problema. E vi como sua esperança crescia enquanto estudávamos um número de passagens que se referia ao sono. Precisamos mostrar às pessoas que a palavra de Deus fala especificamente sobre os seus problemas e não citar apenas passagens abstratas que têm aplicações gerais. Saber que Deus dá instruções específicas para a nossa situação pessoal é uma tremenda fonte de esperança. Pense biblicamente sobre o caráter de Deus. Podemos fornecer esperança aos aconselhados, ampliando ou corrigindo seus conceitos sobre Deus. Muitas vezes as pessoas não têm esperança simplesmente porque têm conceitos errados sobre Deus, vendo como disciplinador cruel, e por isso falta-lhes esperança porque acreditam que nunca conseguirão agradá-lo enquanto lutarem contra o pecado. Por outro lado, podem vê-lo como um cara legal, que tudo perdoa, então falta-lhes esperança porque deixam o pecado correr solto em sua vida. Qualquer que possa ser o erro no conceito que um aconselhado tenha de Deus, essa pessoa se beneficiará e receberá esperança ao aprender como pensar biblicamente sobre Deus. Pense biblicamente sobre as possibilidades para o bem. Às vezes as pessoas não têm esperança porque veem apenas o lado negativo das circunstâncias e não reconhecem o potencial para o bem que existe em cada situação. Veem apenas os problemas e a dor. Não veem o que Deus quer realizar por meio de sua situação. Precisamos ajudá-las a reconhecer que quando Deus nos tira da zona de conforto, Ele o faz para que possamos nos desenvolver e crescer. Tiago 1,2 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque Tiago diz que devemos considerar a provação motivo de alegria? Porque ele é masoquista? Não, porque podemos saber que vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 3-4. Como escreveu Jerry Bridges, Paulo e Tiago dizem que devemos regozijar em nossas provações por causa de seus resultados benéficos. Não é a adversidade em si que deve ser considerada motivo de nossa alegria. É a expectativa dos resultados do desenvolvimento do nosso caráter que nos deve levar ao regozijo na adversidade. Deus não exige que regozijemos porque perdemos nosso emprego ou porque uma pessoa querida está sofrendo de câncer ou porque uma criança nasceu com um defeito incurável. Ele diz que devemos regozijar porque acreditamos que Ele está no controle dessas circunstâncias e opera por meio delas para o nosso bem supremo. Quando as pessoas entendem e acreditam que mesmo a nuvem mais escura deixa o sol passar, elas se sentem inspiradas a ter uma esperança extraordinária que as sustentará em qualquer dificuldade. Pense biblicamente sobre os recursos divinos. Podemos fornecer esperança às pessoas ajudando-as a entender e aproveitar os recursos que Deus lhes deu. As pessoas perdem a esperança porque não acreditam que são capazes de lidar com aquilo que estão enfrentando. Mas a palavra de Deus diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37.
E que Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Na medida em que os cristãos entendem que eles podem tudo por meio de Cristo, que os fortalece, Filipenses 4:13, eles terão uma confiança abençoada diante de qualquer dificuldade. Pense biblicamente sobre a natureza e a causa do problema. Durante os anos de seu envolvimento com o aconselhamento, Durante anos de meu envolvimento com o aconselhamento, conheci muitas pessoas que haviam perdido a esperança por terem adotado um diagnóstico psicológico não bíblico de seu problema. Em alguns casos, isso ocorreu porque outra pessoa lhe dera o diagnóstico. Em outros casos, elas leram algo, viram um programa de televisão, ouviram um programa de rádio ou fizeram um curso de psicologia e então decidiram que estavam sofrendo de algum problema psicológico. Não perceberam que aquilo que chamamos de diagnóstico nada mais é do que uma identificação descritiva que alguém decidiu usar como rótulo para determinados tipos de condutas ou experiências humanas observáveis. E enquanto a expressão ou palavra descrita soe inteligente e sensata, ela não descreve a causa ou natureza do problema. Isso fica evidente quando comparamos como as doenças e os problemas psicológicos são diagnosticados. Na ciência médica, quando um paciente apresenta determinados sintomas, o médico passa a suspeitar de determinada doença, mas antes de dar um diagnóstico definitivo, ele executa uma série de exames científicos, hemogramas, radiografias, etc., para confirmar ou refutar o diagnóstico. Então, na base de evidências científicas, o médico pode dizer se o paciente tem ou não determinada doença. Esse diagnóstico se apoia não somente em sintomas, mas em provas verificáveis que dizem respeito tanto à causa quanto à natureza do problema. Ao contrário do que muitos parecem acreditar, isso não é o que ocorre na psicologia secular. Na psicologia, supõe-se que, já que uma pessoa tem determinados sentimentos, se comporta e pensa de determinada forma ou apresenta determinados sintomas durante certo período, ela tem certos problemas psicológicos, mesmo que a causa do problema não possa ser provada e, na maioria dos casos, não possa ser demonstrada por métodos científicos. Sem evidências demonstráveis derivadas de fatos concretos sobre a causa e a natureza dos problemas da pessoa, deduz-se que certos sintomas indicam um mal psicológico específico. Essa sentença, não comprovada e, na maioria dos casos, improvável, é então apresentada e frequentemente aceita como diagnóstico inquestionável. Infelizmente, quando as pessoas acreditam que a natureza de seu problema é psicológico e não espiritual, várias coisas podem acontecer. 1. Em sua tentativa de resolver suas dificuldades, elas ignoram Cristo e a Bíblia e se concentram primariamente, às vezes exclusivamente, em medicamentos ou ideias e conceitos da psicologia secular como solução para seus problemas. 2. Começam a ter uma ideia de Cristo como um psicólogo cósmico, cujo propósito primário de ter vindo era resolver seus problemas psicológicos, ajudar a identificar a autoestima, libertá-las da codependência ou satisfazer as necessidades de seu ego. 3. Elas perdem a esperança e caem em desespero, porque muitos desses rótulos psicológicos transmitem a ideia de algo permanente. É isso que sou e não posso mudar isso. Ou 4. Elas se desencorajam porque, sutil ou abertamente, esses rótulos não bíblicos as encorajam a pensar que a solução primária para suas dificuldades é humanista em sua natureza. Precisam fazer tudo sozinhas.
Elas podem e precisam mudar, ou com a ajuda de outros e de especialistas. Assim, muitas pessoas tentam mudar confiando em seus próprios esforços ou na ajuda de outros e fracassam. Percebem que nem elas, nem qualquer outro ser humano pode lhes dar a força para se libertar da escravidão de pensamentos, sentimentos ou atos pecaminosos e capacitá-las a pensar, sentir e viver diferentemente. Quando os problemas são vistos como de natureza primariamente psicológica, encontramos pessoas cuja esperança esvaneceu, pessoas que duvidam que mudanças podem ocorrer. Por outro lado, a esperança brota quando as pessoas começam a perceber que seus problemas são fundamentalmente espirituais. Estão de alguma forma ligados ao pecado. Na verdade, reconhecer que problemas pessoais e interpessoais estão relacionados ao pecado é uma boa notícia, pois nesse caso há esperança em abundância. Por quê? Porque a razão primária pela qual Cristo veio para o mundo foi libertar-nos do castigo e do poder do pecado e, no devido tempo, da presença e da possibilidade do pecado. A mensagem bíblica que se evidencia é 1. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. 2. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1,21 e 4. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade. Tito 2,14. A boa notícia da Bíblia não é que Jesus veio para ser um psicólogo cósmico, para curar todos os nossos males psicológicos, mas que ele veio para nos libertar da penalidade e do poder escravizador do pecado. Romanos 6, 1 a 23. A boa notícia é esta: a esperança de uma libertação plena do castigo do pecado e uma libertação substancial do poder do pecado e de seus efeitos. A esperança bíblica do nosso problema básico vem carregada de esperança para pessoas que estão lutando com padrões não bíblicos de pensamento, desejo, sentimento e vida. Essa perspectiva é libertadora e encorajadora, é bíblica e é verdadeira. Ela diz às pessoas que mesmo que seus problemas pessoais e interpessoais sejam sérios e intensos, existe uma esperança de mudança, porque Jesus Cristo veio para o mundo para oferecer libertação da condenação e corrupção, da culpa e da contaminação, e do castigo e do poder escravizador do pecado em sua vida. Essa perspectiva diz às pessoas que em Cristo Jesus elas têm todos os recursos que precisam para escapar da corrupção no mundo e para viver uma vida santa e fértil, caracterizada por excelência moral, conhecimento, autocontrole, perseverança, ternura fraternal e amor cristão, 2 Pedro 1, 3 a 8. Pense biblicamente sobre o que eles dizem. A língua é uma ferramenta que Deus escolheu para se comunicar conosco. Palavras são importantes para Ele. Aconselhados. Quando estivermos fazendo aconselhamento bíblico, precisamos ajudar nossos aconselhados a pensar e falar biblicamente sobre seus problemas. Para fazer isso, precisamos usar termos bíblicos, não termos psicológicos, para descrever os problemas das pessoas. Termos psicológicos tendem a direcionar o pensamento do aconselhado para longe de Cristo e sua palavra, enquanto o uso de termos bíblicos como pecado, medo, raiva, preocupação, mentira, desejo, amargura, ganância, inveja e ciúme direciona o pensamento para as Escrituras. Os conselheiros precisam estar cientes também da linguagem não bíblica que os aconselhados podem usar para descrever suas dificuldades. Seguem aqui 3 exemplos desse linguajar dos aconselhados que diminuem a sua esperança.
1. Não posso. Essas duas palavras costumam significar uma de três coisas. Não quero. Não entendo os recursos que tenho em Cristo, ou não sei como fazer o que a Bíblia me instrui a fazer. Quando alguém diz repetidas vezes não posso, o conselheiro precisa descobrir exatamente o que a pessoa quer dizer com isso e então responder biblicamente. Por exemplo, se não posso significa uma rebelião aberta contra Deus, o aconselhado precisa entender e reconhecer essa rebelião. O conselheiro deve usar estratégias motivacionais adequadas para ajudar o aconselhado a optar pela obediência a Cristo. Se o aconselhado é cristão, e o não posso significa que a pessoa acredita não ser capaz de obedecer às diretrizes bíblicas, o conselheiro terá que lembrar o indivíduo dos recursos que ele tem em Cristo e terá que lhe explicar como usar esses recursos. E se o não posso de um cristão indicar a falta de conhecimento prático para aplicar as diretrizes bíblicas, o conselheiro terá que ajudar essa pessoa a adquirir as habilidades para aplicar as instruções de Deus. 2. Minha esposa me leva à loucura. Isso é uma declaração falsa e desesperançosa. É falsa porque não é a esposa que provoca a raiva pecaminosa. O marido escolheu se irritar em reação às suas ações. Esse tipo de declaração sugere que o marido é a vítima das ações da esposa e que ele não pode fazer nada contra isso. Segundo a Bíblia, isso é errado. O marido precisa entender e acreditar que, se ele é cristão, com a ajuda de Deus, ele pode aprender a reagir corretamente a despeito da provocação de sua esposa. 3. Tentei de tudo, mas não funcionou. Quando as pessoas acreditam que já esgotaram todas as alternativas sem qualquer sucesso, a consequência inevitável é um senso de desesperança. Por isso, precisamos questionar se realmente já tentaram de tudo e sugerir algumas coisas que ainda não tentaram. É provável que pessoas que dizem ter tentado de tudo tentaram apenas aquilo que lhes era conveniente. Pode ser também que elas têm uma visão ou expectativas não bíblicas em relação aos resultados de fazer as coisas do jeito de Deus. Podem também ter ideias irrealistas e não bíblicas em relação ao tempo. Podem estar à procura de um conserto rápido e fácil, com resultados imediatos, não porque foi a coisa certa a fazer ou porque correspondia à vontade de Deus, mas porque queriam se livrar de suas dificuldades. Quando ouvirmos os aconselhados emitirem tais declarações, precisamos ajudá-los a discernir as razões por trás de sua linguagem não bíblica e fornecer esperança por meio da correção desses equívocos. Forneça exemplos de vida cristã aos aconselhados. Outro modo de insuflar esperança consiste em demonstrar esperança por meio da nossa própria vida e da vida de outros. Nosso próprio exemplo de esperança. Muitas pessoas que buscam aconselhamento precisam ver o exemplo de esperança antes de poderem experimentá-la pessoalmente. E que exemplo poderia ser melhor do que o do próprio conselheiro? A postura bíblica esperançosa do conselheiro inspira confiança no aconselhado. Desde o início precisamos demonstrar a ele que mesmo que sua situação seja extremamente difícil, acreditamos que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, e que para Deus todas as coisas são possíveis. Efésios 3:20, Mateus 19:26. Devemos elogiar a pessoa por sua disposição de buscar aconselhamento, ser generosos com elogios sinceros e encorajá-la com as palavras de Paulo: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. O exemplo de esperança em outros.
Podemos dar esperança às pessoas mostrando-lhes como outros enfrentaram situações semelhantes e conseguiram resolvê-las. Precisam saber que não estão sozinhas e que não são as primeiras a experimentar tais provações. 1 Coríntios 10:13 pode ser uma ajuda para os aconselhados quando leem nas Escrituras exemplos específicos de cristãos que passaram por circunstâncias semelhantes ou piores, ou conversarem com outros que experimentaram situações semelhantes. Deus pode usar a esperança que vem na vida de outros que sofreram para fortalecer sua própria esperança. Romanos 15:4 explica como Deus produz uma postura de esperança, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. As pessoas às quais Paulo estava escrevendo certamente vivenciaram circunstâncias difíceis. Paulo estava pedindo que eles corrigissem seu foco e reorientassem seus padrões de pensamento e comportamento baseado em séculos de ensinamento e tradição. Era uma forma custosa de negação própria. Com boas razões, Paulo reconheceu que algumas dessas pessoas estavam desencorajadas. Ele sabia que, sem esperança, elas jamais teriam o desejo ou a capacidade de fazer as mudanças necessárias. Assim, ele escreveu esse versículo para fortalecer sua esperança. Observe cuidadosamente as 3 coisas que esse versículo nos diz sobre como a esperança é gerada. Em primeiro lugar, o versículo nos lembra de que as Escrituras precisam sempre exercer um papel central no desenvolvimento da esperança. Escrito no passado, se refere evidentemente ao que está escrito nas Escrituras. Esperança vem por meio do encorajamento proveniente das Escrituras. Em segundo lugar, esse versículo indica que as Escrituras promovem a perseverança e encorajam uma postura esperançosa por meio do exemplo de outros que enfrentaram circunstâncias semelhantes e as superaram. O versículo 3 chama a atenção para o exemplo de Cristo. Esperança se desenvolve quando percebemos que outros, até mesmo Cristo, o Filho de Deus, experimentaram dificuldades, negaram a si mesmos e reagiram da forma como Deus deseja. Em terceiro lugar, o texto sugere que as Escrituras geram esperança, removendo o elemento de surpresa daquilo que está acontecendo. Ou seja, enquanto as coisas podem estar fora do nosso controle, definitivamente não estão fora do controle de Deus. Na verdade, o que acontece conosco é precisamente o que Deus disse que aconteceria conosco. Quando compreendemos corretamente por meio das Escrituras, começamos a entender que as coisas estão acontecendo da forma como as Escrituras previram. Isso gera esperança, pois nos ajuda a reconhecer que Deus está no controle, que as coisas não acontecem por acaso, que aquilo que acontece tem sentido e propósito, e que Deus está presente para nos sustentar e apoiar em meio às nossas dificuldades. Sim, a esperança é um poderoso agente de mudança. Com esperança, as pessoas são inspiradas a fazer coisas positivas, mas sem ela, elas se rendem e caem. Anote e lembre-se, quando as pessoas não mudam durante o período do nosso aconselhamento, talvez seja porque elas não têm esperança. A esperança solidamente bíblica. Jamais devemos subestimar a importância da esperança no processo de aconselhamento, pois ao mesmo tempo em que reconhecemos que Deus é o supremo doador de esperança, que fornece esperança por meio de seu Filho, seu Espírito e sua palavra, entendemos também que Ele usa homens e mulheres para inspirar e encorajar os desesperançosos para que encontrem esperança nele.